Windows 10 e 11 no mundo da Cracolândia. Chega, né, querido? Dividir mal, utilizando o nosso código DGVIP, você ganha 25% de desconto, várias formas de pagamento e é só usar e abusar. É tão fácil ativar quanto comprar. Global Cards, agora você tem preço especial na compra de Game Pass. Além disso, você tem acesso a gift cards incríveis e descontos especiais em toda a linha Xbox. Tá esperando o quê, querido? PlayStation 5 Pro se anuncia ao mundo e ele vem com um valor de $700. Ele é um console que foca em 60 quadros. Isso quer dizer que ele custa $11,66 por FPS. Isso vale a pena de verdade? Bem-vindos ao DG, esse é o Hardtech, o conteúdo que a gente dá uma escovada de bits. Mark Cerny fez a apresentação, tirou da cortina e revelou o PlayStation 5 Pro ao mundo. Alguns rumores foram confirmados, outros desconfirmados, mas a unanimidade do que sai em toda a imprensa e toda a emoção sobre o console, é claro, é óbvio, é lógico, é o seu preço. $700 a versão sem o driver de Blu-ray. Com a versão de driver de Blu-ray, o console fica mais caro. É preciso até estudar na história dos consoles, mas com a versão de Blu-ray eu acho que nitidamente o PlayStation 5 Pro é o console mais caro do planeta Terra já lançado até agora. Talvez uma marca aí pro Guinness da Sony que gosta aí de colecionar aí liderança o tenha dessa vez. Sim, ele é o console mais caro já lançado. Para a meia geração, ele não é caro, ele é um absurdo. Mas será que toda essa dimensão computacional e a experiência que você vai ter com esse console realmente vai valer a pena? Deixa o like, se inscreve no canal. É claro, é óbvio, é lógico, apoia a gente no apoia-se/detonandogeek, deixa o seu valeu, faz uma doação pontual no pix, @detonandogeek.com e se torne membro desse canal. Esse conteúdo é independente, a gente veio de uma live que nós fizemos na transmissão oficial desse console e agora a gente vai mastigar muita coisa para você e ainda te dizer que vale a pena ou não esses $11,66 por FPS. Ok, então, vamos falar primeiro, antes da gente falar questões opinativas, sobre o hardware em si. A PlayStation 5, infelizmente, não foi transparente nas especificações detalhadas sobre o uso de clocks e unidades computacionais. Ela quis usar ao seu favor porcentagens. O problema da referência de porcentagem é que ela é apenas uma referência. O console em si apresenta 45% de dimensão de renderização e velocidade superior ao PlayStation 5 convencional, o original. O que é altamente subjetivo e variável dentro da conformidade de desenvolvimento e jogos, ou seja, esses 45% superior provavelmente seja o máximo, ou até aonde ele alcance de verdade. E isso é uma coisa que eu vou clicar aqui e trazer para vocês que sim, faltou transparência sobre isso. Qual o problema da Sony em revelar as especificações totalitárias? Afinal de contas, o console já está pronto, nasce em novembro, não vai dar tempo do concorrente fazer igual. Então, por que esconder quais são os valores absolutos de GPU, de processador, de arquitetura? Talvez o preço esconda muito sobre isso, mas a gente vai falar disso mais pra frente. De qualquer forma, a gente não precisa ter mais de um neurônio para poder fazer a conta. 67% a mais de unidades computacionais sobre 36 unidades computacionais do PlayStation 5 dá pra gente a numeração de 60 unidades computacionais. Para que você tenha uma base de referência, o Xbox Series X até então, e não é o mais console poderoso do mundo, tem 52 unidades computacionais. Então, o PlayStation 5 Pro provavelmente traga 60 unidades computacionais de GPU. A atmosfera sobre o processador é totalmente e altamente obscura, porque não foi trazido nenhuma definição sobre clock e principalmente sobre mudança de arquitetura. A ausência da informação sobre uma feature importante que poderia alavancar até mesmo a venda do produto mostra que deve continuar com Zen 2.
De acordo com alguns processos e sonhos que a Sony tem sobre esse console, é possível que o clock seja aumentado singelamente. E a gente vai descobrir isso quando a Sony finalmente for transparente e revelar as especificações detalhadas. Mas por enquanto nós temos Zen 2 do processador e uma GPU com 60 unidades computacionais. Do lado da memória foi aumentado 28% da largura de banda da transmissão de I/O, ou seja, os ativos que estão na memória aumentam a capacidade de transferência porque vai ter um processamento de unidade computacional maior. Mais poder de processamento, mais dados devem ser enviados. Dessa forma, aumentando para 28%, a gente passa em largura de banda absoluta do PlayStation 5 de 14 GB por segundo para 18 do PlayStation 5 Pro, fazendo e performando 4 GB de taxa de transferência maior. Isso não quer dizer que aumenta a quantificação de memória, quer dizer que ela trabalha numa transferência de I/O superior, perfazendo o que a informação não foi dada, que sim, devemos estar trabalhando com 16 GB na quantificação de GDDR6 do console. Fora isso, as especificações, alguns ainda têm a esperança sobre a questão do Ray Tracing que esteja utilizando RDNA 3. Mas veja bem, RDNA 3 também seria um bom holofote de propaganda e merchan, ainda mais com um preço tão absurdo e salgado quanto a esse console. Dessa forma, eu estou retirando RDNA 3 da composição de arquitetura e ele deve continuar trabalhando com RDNA 2. Mas o aumento de unidades computacionais pode fazer com que ele tenha uma representação maior na transição de raios ou na intersecção de raios por Ray Tracing. Segundo a apresentação de Mark Cerny, isso quer dizer que é 2 ou 3 vezes maior. Isso parece interessante do ponto de vista em relação ao PlayStation 5. Agora, do ponto de vista inferência, o que realmente deve trazer para você não deve ser uma experiência nem um pouco superior a uma RTX 3060 Ti. Ou seja, ainda deve continuar com Ray Tracing deficitário. Ainda mais porque os exemplos que foram mostrados são jogos antigos que de cores cross-gen e até mesmo jogos que foram desenvolvidos antes mesmo, começaram a desenvolver antes mesmo da nova geração. Então, a apresentação em si mostra a falta de transparência e um tanto quanto vendida em relação ao que possa ser o Ray Tracing. Então, nós vamos descobrir quando os third party de verdade colocarem a mão nesse console e mostrarem do que ele é capaz. Por enquanto, Ray Tracing no PlayStation 5, segundo a minha visão, é algo ainda inútil. Ok, agora a gente vai nessa composição de 28% sobre memória e 67% sobre unidade computacional. Isso equivale à meta da Sony em manter um modo único no PlayStation 5 Pro, o que é realmente relevante. Ou seja, ela quer manter a fidelidade visual que você tem hoje no PlayStation 5 a 30 quadros com 60 quadros estimados. Ok, então. Mas para que ela consiga fazer isso, é importante você entender da maior tecnologia talvez que venha esse console, que é o PSSR. O PSSR é basicamente uma tecnologia utilizando inteligência artificial que deve se comportar muito próximo à DLSS. Mas aqui há uma vírgula e um porém importante. DLSS, na sua primeira versão, lá nas RTX 2000, serviu de único e exclusivamente um experimento um tanto quanto bizarro que usou dinheiro do consumidor para que ele conseguisse evoluir. Isso é verdade. DLSS 1.0 tinha vários problemas e esses problemas foram mostrados pela comunidade de PC. É claro, é óbvio, é lógico que o PSSR vai ter problemas iniciais e sim, a gente está falando de uma tecnologia que com certeza vai definir esse console e vai definir o PlayStation 6. É uma tecnologia grande e avantajada utilizar um upsampling através de inteligência artificial dentro de um console onde acredito seja a maior necessidade e porque até hoje não o fizeram. Mas finalmente fizeram, então a gente dá um ponto aí para a Sony de vantagem sobre isso. Mas olhando por esse prisma, a Sony tenta manter os 60 quadros por segundo dentro de uma resolução que
a inferência visual pareça 4K utilizando um recurso de upsampling. Então nós estamos falando que o console continuará não conseguindo transacionar 4K nativo junto com 60 quadros por segundo. E é claro, é óbvio, é lógico, porque as dimensões que foram incumbidas dentro dos consoles não são significativas para alcançar essa resolução nativa dentro dessa taxa de 4. Então a Sony usa nesse console o advento de software como uma muleta para poder vender os 60 quadros por segundo. E eu não estou dizendo que isso é ruim, isso é ótimo, todo mundo está fazendo isso, desde Fidelity FX, que é uma tecnologia algorítmica, até DLSS, que é uma tecnologia Deep Learning com inteligência artificial. A gente viu que é capaz. Com inteligência artificial, vai até além. E é o início, talvez, de um frame generation da própria Sony e outras tecnologias que ela pode suprir através de software. Mas o fato é que pagar $700 para ter que utilizar obrigatoriamente o PSSR para alcançar os prometidos 60 quadros por segundo não deixa de ser uma muleta em si. Olhando o quadro geral, na apresentação foi dito pra gente que é 45% superior. Se a gente for olhar 10.3 teraflops, a gente vai chegar numa contagem próxima a 15 teraflops, mostrando que o primeiro vazamento que sugeria 28 teraflops na casa base 16, que é errado contar, a gente fez um vídeo sobre isso, transformando ele na base 32, ele vira 14 teraflops. Então nós estamos falando de um console que em média terá 2 teraflops acima do Xbox Series X. Este é o PlayStation 5 Pro. Mesmo sem as especificações, essa taxa pode variar um pouco para menos, um pouco para mais, mas ela não deve sair dentro dessa faixa. Isso a gente lidando com o que a Sony ofereceu para a gente. Única e exclusivamente porcentagem, ou seja, uma referência vazia que não impõe nenhuma quantificação sobre a realidade variável dos jogos. E mais uma vez eu digo, faltou transparência. Dessa forma, então, a gente verifica que esse produto ele é praticamente um pouco superior ao Xbox Series X. Então, sim, o PlayStation 5 Pro efetivamente se torna o console mais poderoso do mundo a partir da data de hoje. Se você gosta do Flame, pode comemorar isso no seu grupinho de PlayStation 5, mas com um custo de $700, que também é um dos preços mais caros do mundo. A relação computacional empregada apenas de GPU, unidades computacionais e memória, sem mudar a arquitetura e nenhuma informação significativa sobre processamento, transforma em um objeto de luxo, caro, desnecessário e provavelmente inútil. O PlayStation 5 Pro tem uma vantagem, sim, que você pode obter sobre os jogos que foram mostrados e não sempre obterá aquilo que foi mostrado, porque eles estavam trabalhando com o melhor dos resultados. Mas ele vai oferecer uma melhor e maior definição de resolução e FPS para você, sem sombra de dúvidas. Mas o custo ofertado por ele é extremamente ridículo, desonesto e é uma piada, mesmo porque é $700 sem a unidade de Blu-ray. Isso mesmo, se você quiser a unidade de Blu-ray, terá que pagar mais caro. Ah, detalhe, a base vem separada e você vai ter que pagar a mais. Seu PlayStation pode virar de $800 a $900 se você quiser o PlayStation 5 Pro completo. É isso mesmo que a Sony acabou de inventar. Um console que está no time que ele veio, totalmente desnecessário, dentro de um ano que a PlayStation não apresentou nada. Afinal de contas, em novembro você poderá jogar Astrobot no seu PlayStation 5 Pro ou poderá revisitar mais uma vez The Last of Us. The Last of Us Parte 1, The Last of Us Parte 2, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West. A Sony usou todos os jogos que ela lançou e não teve capacidade de lançar nenhuma nova IP ou continuidade de IPs em 2024 com esse console. Então sinta-se à vontade para comprar um console para jogar jogo velho, jogo de 2020 para cá. Talvez para quem não teve nenhuma experiência no PlayStation 5 possa ser algo que vala a pena, desde que você esteja
esteja disposto a pagar $700. Preço oficial no Brasil ainda nem chegou, mas não deve ficar diferente das casas entre os 6 ou 7 mil reais, tornando ainda mais inconsequente esse valor sobre o pequeno e singelo upgrade sobre isso. Vale lembrar também que o PlayStation 5 veio com uma proposta de até 120 Hz. Em 2024, a Sony apresenta por quase o dobro do preço um console para alcançar os 60 Hz. Ainda assim depende de uma tecnologia de upsampling criada por ela mesma. Como eu disse, uma grande vantagem para a Sony, não só para esse console e as cobaias que vão evoluir o PSSR, como para principalmente o PlayStation 6, que nasce já com um diferencial enorme, que é essa tecnologia que vai fazer diferença no console. Mas isso é bom para quem? Isso é bom para a Sony. Isso não deve ser bom para você, principalmente no início. Agora, se você tiver $700 sobrando e quiser de verdade comprar e revisitar desde o PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro, você vai poder jogar pela quinta vez The Last of Us com melhor resolução e melhor FPS. Essa é a geração que está se encontrando dentro da nossa expectativa, que brinca com as nossas expectativas. É uma piada o PlayStation 5 Pro por esse valor. Se o valor fosse menor, valeria muito a pena as modificações que são feitas. Computacionalmente, sim, faz sentido, o Mark Cerny mandou até bem. Agora, por esse preço, querido, gente, é sério. Ou vai de PlayStation 5, aproveita que o preço ainda está em conta, porque já aumentou no Japão, nos Estados Unidos e na Europa, o próximo deve ser o Brasil, ou você vai de PC. A escolha é sua. Ah, mas eu faço o que eu quiser, o dinheiro é meu. Tudo bem, o dinheiro é seu, faz o que você quiser. Eu também faço o que eu quero. E o que eu quero é falar, não comprem essa merda por esse preço. Eu sou Goticose e até a próxima.